Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você chegou agora, meu nome é Lilia e se você gosta de projetos criativos, esse é o seu canal. Aproveita e se inscreva para não perder nenhuma aula. Hoje eu vou te ensinar um projeto, muito pedido lá no Instagram. Embalagem de marcador de página. Vou esperar o bonito dar espaço para eu gravar. Vou te ensinar duas maneiras mais sustentáveis de você fazer essa embalagem e uma delas vai te surpreender. E outra também muito surpreendente, mas com aquele toque mais refinado, que são essas embalagens aqui. Me fala se não é a coisa mais linda que você vai ver hoje. Olha, um mais lindo que o outro. Seguir esse estilinho mais vintage, mais cottagecore, as pessoas estão buscando mais isso. Talvez pelo excesso de tela hoje em dia, as pessoas estão buscando algo que remete mais calma, a casa de vó, dão aquela sensação mais acolhedora, sabe? E é exatamente isso que essas embalagens vão comunicar. Essas embalagens têm mais etapas e, consequentemente, o valor aumenta mais. Até porque a pessoa vai receber um marcador de página de flor e vai ganhar outro que é feito de tecido. Mas calma, você não vai precisar costurar nada. Aqui eu vou te mostrar todos os materiais, mas eu não vou dar valores dos materiais que eu vou usar, até porque eu já tinha em casa esses materiais. Então você vai pegar, comprar os seus materiais e fazer a sua conta aí, tá? Do tempo que você levou e dos materiais que você comprou. Vou aproveitar e também te fazer um convite. Se você gosta do meu trabalho e quiser me apoiar, seja um membro aqui do canal. Você vai conseguir assistir às aulas antes de todo mundo, fazer parte dos meus melhores amigos no Instagram, ganhar de brinde uma aula maravilhosa do passo a passo da Bolsa Bandeira. São aulas divididas por partes, tudo passo a passo que vai levar o seu crochê para outro nível. Recadinhos dados, bora para a aula! A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma cor de fundo que seja coerente com a florzinha que você escolheu. Sua flor é a estrela desse projeto, então ela não pode ser apagada ou camuflada com esse fundo. Todos esses marcadores eu já ensinei no canal e você encontra na playlist Flores e Folhas. Aqui eu tenho um verdadeiro jardim e ainda tá faltando algumas florzinhas que tá por aí em algum livro. O mais interessante de um marcador de página de flor é que eles ficam absolutamente lindos. Dá para ser passado de geração em geração, dá para lavar eles com cuidado, à mão, e eles ficam sempre lindos. Você pode presentear cada flor com o gosto da pessoa, com a personalidade da pessoa, ou colocar cada marcador numa história diferente que tem a ver com aquela história. Então, realmente são muito especiais. Hoje eu vou ensinar vocês a deixá-las ainda mais especiais. Com essa embalagem, elas vão ficar com um estilo super refinado e elegante. Você vai precisar de papel termocolante. Eu usei também um papel de 180 de gramatura. Ele é um papel mais grossinho. Não pode ser folha sulfite, tá, gente? Que folha sulfite é muito fininha. Você pode usar cartolina, papel canson ou outro papel com no mínimo 140 de gramatura para poder ficar mais grossinho. Para vocês terem uma ideia, a folha sulfite ela tem 120 de gramatura. Vamos usar aqui também alguns tecidinhos. Esse aqui é o tricoline, que é 100% algodão. Eu tenho vários aqui porque eu usava muito na feita de fofura com as minhas bonecas, mas você não precisa comprar essa quantidade de tecido. Aqui eu só vou dar um exemplo para vocês de como fica a composição com as flores. A primeira dica que eu dou para vocês é escolher estampas que sejam coringas, que vai dar para várias flores. Então, um poazinho, xadrezes, listrados e florzinhas com cautela, tá? Florzinhas que sejam mais delicadas, que não vai camuflar a sua florzinha, que é a grande estrela desse projeto. Aqui eu fui um pouco ousada porque eu peguei essa estampa porque me remeteu aos sabonetes franceses, que era de lavanda. Então, eu acho que me lembrou muito essa embalagem super sofisticada que eu vi por lá.
Então, esse é um parâmetro para vocês também. Lembranças, viagens ou coisas, se for personalizado, viagens que a pessoa fez, de coisas que ela gosta, isso é muito legal e torna o marcador personalizado para a pessoa. Já esse xadrez amarelo me lembra muito casa de vó, daquelas que tem bolo de fubá na mesa, sabe? Então, coloquei essa vermelha aqui, ó, e ó, pode notar que não sumiu a minha flor. Muito pelo contrário, evidenciou ela. Olha que lindo esse outro exemplo de listrado. Ele é um coringão, combina com tudo praticamente. Também ressaltou a minha folha, apesar do cabinho tá mais ou menos da cor do fundo, né? E aqui um outro exemplo que camuflou totalmente a minha flor. Não combinou, ela sumiu ali, sumiu a beleza, não ressaltou ela. Já se eu pegar outra flor, no caso aqui uma plantinha, eu já achei que ficou bacana. Não ressaltou muito, mas dá para ver ali a flor, lembra aqueles azulejos, aqueles vasos com planta, então achei que ficou bacana pegando esse outro exemplo. Um outro exemplo aqui com a mesma plantinha, vou pegar esse listrado que é mais ousado, e eu também gostei porque me lembrou muito o estilo navy, né, tipo aqueles lugares de praia, Costa Amalfitana. Eu achei que ficou bacana esse exemplo aqui. Pegando aqui um xadrez de cor mais intensa, né, vou colocar a folhinha e eu gostei bastante do resultado porque me lembrou aqueles piqueniques no parque, ficou bem legal. A mesma folhinha agora também nesse listrado verde, que apesar de serem verdes, fica muito evidente nesse fundo porque são tons diferentes. Já aqui nesse tom de verde, eu achei que ficou muito escuro, ficou muito sóbrio. E nesse aqui também. Esse último aqui também gostei, bem casa de vó. Então, gente, é muito visual. Se parece estranho para você, não faça. Agora uns exemplos de poazinho. Lilazinho, fica bem delicado. Esse aqui, apesar de ser bem mais escuro, mas a flor é branca, então fica bem evidente e não ficou sóbrio. Já esse xadrez mais claro, a flor sumiu, justamente por ela ser branca. Aqui um outro exemplo da primeira florzinha que fiz aqui no canal. Fica bem bonitinho nesse xadrez também, que não deixa de ser um coringa. A mesma florzinha, dessa vez no poazinho verde, que ficou bem bacana, evidenciou bastante. No lilazinho, que ficou mais suave. Como último exemplo, a lavanda nesse floral miudinho, que ficou uma gracinha. Todos esses materiais você tem que botar no seu custo. Esse tricoline, por exemplo, ele é 100% algodão, tem mais qualidade, é mais grossinho. Então começamos. Você vai pegar primeiro uma folha sulfite comum para fazer um gabarito. Esse gabarito vai otimizar o seu tempo na hora de passar para o papel mais grossinho. Estou medindo aqui 6 centímetros, que é a medida do meu saquinho. Aí você mede na sua folha e deixa uma beiradinha assim para poder dobrar depois, tá? Estou usando aqui minha tábua de corte. Ela é muito legal para não riscar a mesa, mas você pode usar uma tábua de madeira ou um pedaço de vidro para poder não riscar a sua mesa. Com o gabarito em mãos, você vai riscar o seu papel, que é mais grossinho, deixando um leve espacinho. O tamanho A4, que é o tamanho da folha sulfite, dá no total de 4 marcadores de página. Então, você vai fazer esses riscos, deixando um espacinho entre um marcador e outro. Com as marquinhas feitas, você vai pegar agora o seu papel termocolante e cortar ele do tamanho da folha. O papel que eu tinha aqui em casa nem deu para a folha inteira, então eu vou cortar menos um aqui. Cortado bem certinho, agora você vai passar o ferro nessas duas folhas aqui. Você vai pegar o seu papel termocolante e colocar a parte que tem colinha junto com o papel. Coloca bem certinho para poder não pegar no seu ferro e nem na sua mesinha, que pode grudar ali um pouquinho da cola. Se você usar o vapor do seu ferro, esse processo é mais rápido, mas sem vapor também dá. Vai repousando o seu ferro bem devagarinho e sempre mexendo para poder não correr o risco de queimar o seu papel. Folhas passadas e agora eu vou recortar entre os riscos que eu fiz cada marcador. Se você fizer de um tom só, você não precisa fazer esse processo. Aí no caso você vai retirar a película, colocar o tecido e passar novamente. Vou recortar o meu tecido também com a ajuda do gabarito um pouquinho maior que ele. E com a película já retirada, vou colocar o meu tecido com o direito do meu lado, de modo que o avesso grude na colinha do papel.
Você repete esse processo em todos os marcadores que você fizer. Pode virar também do outro lado e passar do lado do papel. Sanduichinhos prontos, fica a coisa mais linda. E agora você vai recortar com a tesoura no risco que você fez. Aqui eu tô usando uma tesoura de picote, que é de costura. Essa é uma parte que tem que ter bastante atenção para se atentar nessas curvinhas que a tesoura faz. Mas você pode usar a tesoura reta também. Como tem o papel termocolante, ele não desfia, então dá super certo. Na hora de virar, se atente também a essa curvinha e siga ali, se for um xadrez, a reta do seu xadrez. Fica uma embalagem super bonita e sofisticada, bem firme e com esse toque do tecido que faz toda a diferença. Olha só esses dois exemplos de florzinhas diferentes nesse tecido. E a lindeza que também ficou esse floralzinho e o xadrez. Para segurar a sua florzinha nesse marcador, você vai ter que fazer 2 pontos de risco. Na verdade, são 4. Você vai posicionar a sua florzinha onde você quer que fique. Faz um risquinho bem na base ali das pétalas e outro mais abaixo, mais ou menos no meio, próximo ao cabinho. São 2 cortes paralelos, mas não muito juntos, para poder passar esse cabinho. Então, é um corte embaixo do outro. Observe também que tipo de ponteira tem a sua florzinha. Se a ponteira for de folhinha ou de ponto pipoca, o seu corte vai ter que ser um pouco mais largo. Eu usei um estilete de precisão para fazer o corte, mas você pode usar o estilete que você tiver em casa, tá bom? Então, você vai passar para o primeiro corte, para o segundo, dar uma voltinha, se for do seu agrado, eu gosto de fazer assim, e passar novamente essa pipoquinha por esse cortezinho. Ajeita bem bonitinho e fica assim a coisa mais linda. Faz assim também com outros, vai testando as suas florzinhas, qual que fica mais bonito, qual que fica mais legal. Quando ficar pronto, você vai ter um orgulho, porque realmente fica muito lindo, vocês têm que ver de perto. Se você estiver vendendo numa feira, sugiro que deixe alguns fora do saquinho, para poder mostrar muito a beleza dos seus marcadores. Fiz aqui também esse modelo para você vender um kit de até 3 florzinhas. Esse ficou com as medidas da tela, mas eu sugiro um pouco maior para poder ficar mais bonito. Você vai usar também juta, cortar essa juta no tamanho do marcador que você fez. Você pode usar ele deitadinho assim ou em pezinho e as listras na vertical ou na horizontal. E não tem segredo, tá, gente? Vai colocando o marcador para poder fazer a marcação do jeito que você quiser. Escolha as florzinhas que você acha que vai combinar. E aí, a juta, gente, você vai dobrar ela dessa forma, com as 2 pontinhas para dentro. Aqui eu fiz uma marcação, uma mais para cima e outra mais para baixo. Fiz o mesmo processo de corte. E o objetivo de ficar em alturas diferentes é para poder dar a impressão que o vasinho tá cheio de flor e não sobrepor uma a outra. Confesso que a hora de combinar é a parte mais difícil, porque fica muito difícil decidir qual que vai ficar mais linda. Aqui, em vez de fazer um cestinho reto, como eu vou te mostrar no final, eu quero fazer ele levemente tortinho. Então, eu faço aí o meu ponto em cima e embaixo, para poder passar o estilete na diagonal. Ligo esses pontos com a minha régua e faço o corte. Mesma coisa do outro lado, só toma cuidado para não cortar o corte que você acabou de fazer acima. Que foi exatamente o que aconteceu comigo aqui, mas não tem problema, isso aqui é só para mostrar para vocês. Florzinhas colocadas, você pode deixar os cabinhos para trás ou deixar a folhinha caindo do vasinho, que é como eu vou fazer aqui. Juta dobrada, você vai colocar um pedacinho de fita atrás. Aqui eu coloquei fita crepe normal, só para poder segurar essa juta. Você vai agora inserir essa juta nos cortes laterais que você acabou de fazer. Vai colocando com cuidado, a juta costuma desfiar, então por isso que a gente cortou ela maior do que realmente é esse vasinho. Você pode passar ela também meio dobradinha para poder facilitar passar nesse corte. Aqui você não vai deixar ela totalmente esticada, você vai colocar o seu dedo dentro ali da juta e deixar ela como se fosse um vasinho em relevo. Pode fazer um charme deixando uma folhinha caída e finaliza a parte de trás aparando a juta e também colocando uma fita crepe só para segurar. A pessoa vai poder tirar e também usá-lo como marcador de página. Fica assim. Se esse espaço te incomodar, você pode pegar a folhinha e colocar ela mais para cima.
desse jeito aqui. Fica lindo também. Ou complementar com outra florzinha. Aqui eu escolhi a folhinha, enrolei bem certinho e coloquei no vasinho. Aqui, no caso, vai ficar um kit de 3 marcadores de página e mais um de tecido, né, gente? Olha se isso aqui não vai chamar a atenção do seu cliente ou da pessoa que você presentear. São muito maravilhosos. Você pode personalizar ainda mais usando um marcador permanente. Eu usei essa que eu amo e não sai nem com água. Fiz aqui um trocadilho da palavra florescer, só que aqui eu escrevi flores, ser, né? Ser flor, ser belo, ser único. Então, eu acho que ficou bem legal esse trocadilho. Escreve com cuidado, com atenção, porque aqui tem que tomar atenção, porque se você escrever e errar, você vai perder o seu marcador. Coraçãozinho para arrematar, são só 2 risquinhos. E aqui eu reforcei mais a palavra que eu achei que ficou meio apagado. Deu um charme, né, gente? Eu achei que ficou lindo. Aqui eu escrevi casa de vó, porque eu achei que tem muito a ver com toalha de casa de vó. Você pode também escrever frases engraçadas ou alguma coisa que combine com a pessoa que você vai presentear ou que você fez personalizado. Isso fica bem legal e exclusivo também, né? Que é o mais importante. Aqui me arrependi de fazer 2 coraçõezinhos porque ele camuflou nesse floral, então fica a dica. Se você já se animou e estava esperando por esse vídeo, aproveita, dá um like e já compartilha e não esqueça de deixar seu comentário. Não perca também a próxima aula que eu vou te ensinar a fazer marcadores de página com materiais inusitados e sustentáveis que você tem aí na sua casa. Um beijo!